pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos fazer uma revisão dos nossos conteúdos que foram ministrados em partes em sala e em parte através das videoaulas. Então, nós iremos começar com o conteúdo, variação linguística. Nós tivemos várias aulas falando sobre esse assunto, mas afinal de contas, o que são, as variações? Por que elas ocorrem? Então, nós vamos agora dar uma recapitulada. Lembrando que sempre quando nós começávamos as nossas aulas, eu dizia para vocês, nós estamos sempre trabalhando com a língua portuguesa, é uma língua que está em constante movimento. Por que isso? Porque é uma língua que muda, a nossa língua é dinâmica. Por que você fala isso, professora? Porque as outras línguas, em muitos países, elas se mantêm com o mesmo vocabulário. Tanto é que quando você estuda inglês, você percebe que o inglês é muito mais objetivo, muito mais direto do que o português. O português ele é mais amplo. E por que ocorre essa ampliação? Devido ao nosso vocabulário estar sempre crescendo, ser dinâmico. Coloquei para vocês aqui uma definição do que são as variações linguísticas. Então, variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua, que eu acabei de explicar para vocês. E ela varia principalmente por fatores históricos e culturais, ok? Então, vamos agora conhecer um pouco mais sobre algumas variações e por que elas ocorrem. Começamos pelas variações regionais ou geográficas. O que são? São aquelas, que eu conversei com vocês em sala aqui. Você vai para o Rio de Janeiro, você tem algumas palavras diferentes de quando você vai para o norte ou nordeste do país ou até mesmo o sul. Então você tem variações através do vocabulário. Então, aqui eu coloquei uma definição, são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões, ok? Pus um exemplo para vocês aqui, ó. Exemplos, macaxeira, onde você vai ouvir muito essa palavra? Provavelmente norte, nordeste e também na região sudeste o pessoal conhece. Professora, tem vários lugares que eu já ouvi, sim, porque nós somos habitantes de um país vasto, então dentro do nosso país você tem as migrações aí, E aí você tem então uma pessoa do norte que mora no sul e conhece também essa diferença. E aí a gente vem para o sul, você vai ouvir o aipim, que é a mesma coisa, mas afinal de contas o que é isso? Para alguns é a mandioca. Então você vai ouvir a macaxeira, o aipim ou mandioca. Esses são termos que variam, são aquelas palavras que sofrem variações de acordo com a região do falante. E também aqui para nós de Curitiba nós falamos muito vina, Nós vamos ao açougue e nós vamos comprar vina. Mas se você for para o interior do Paraná, em alguns lugares é salsicha. Ou se você for para São Paulo, se você for para outras regiões, você vai ver que são termos usados para o mesmo objeto ou para o mesmo alimento, que nós trabalhamos com alimentos, Ok? Então, essa trata-se da variação regional ou geográfica. Vamos para a próxima, Nós temos, então, além das regiões, das variações regionais, nós também temos as sociais. As sociais, elas compreendem bem a sua fala, porque você, adolescente, você que jovem, você está sempre ouvindo palavras novas, então você cria também um vocabulário muito seu, de acordo com a sua inserção social. Então você vai dar que elas estão diretamente ligadas aos grupos sociais, de uma maneira geral. Então é aquela variação que eu explico para vocês, que você vai para um grupo de skatistas, eles possuem um vocabulário. Você vai para um grupo dos meninos do futebol, ou pessoal do futebol, porque temos meninas também, você vai ver uma variação de termos, de palavras, alguns usos próprios deste grupo de falante. Então, aqui nós vamos caracterizar como variações sociais ou culturais. E aí nós temos então as famosas gírias. Coloquei para vocês. Vocês usam, Cara, meu, não, cara, está errado. Meu, foi demais. Vejam, essa aqui
compreende uma variação social, certo? Aí a gente vem para o cultural, social, que nós temos também aquele falante, como eu trabalhei com vocês em sala, que infelizmente ele pode ter um contexto social, né, onde não há uma fala adequada. Então ele ouve muito, ele pode estar na escola, ele pode ser escolarizado, mas o fato dele conviver com a sonoridade das palavras, no meio social, onde as pessoas com quem ele convive não têm uma escolaridade completa, ele ouve então essa inadequação. Lembrando que não tem nada de errado, a gente tem que tomar muito cuidado em não falar para a pessoa você fala errado. Existe uma inadequação, é assim que nós vamos usar esse termo, certo? E aqui nós temos o nós. O nós, é claro, ele está errado, mas a gente vai trabalhar com a inadequação. E aí a gente vai para os fatores, nós iremos estudar os fatores. Por que essa pessoa fala dessa forma? Por que ela ainda usa essa inadequação? Nós temos os contextos sociais, econômicos, culturais, escolaridade, são fatores que levam então essa pessoa a utilizar a palavra, né, a escrita desta forma. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente trabalhar a questão da oralidade e escrita. O que é isso? Lembrem-se, quando você ouve, às vezes a pessoa fala, né? E ouve ali um erro, ela faz uma correção, mas jamais isso aqui vai ser considerado inadequação na escrita. Na escrita será considerado um erro ortográfico. Ok? Na fala, nós vamos ter a inadequação da fala pelo fator econômico e social. Que fique bem claro, você não pode escrever problema e nem nós, certo? Professora, e o cara e meu? Olha, aqui nós vamos entrar depois na outra variação que é a informalidade da língua, certo? Mas por enquanto que fique claro que nós estamos nas variações sociais ou culturais. E nós temos então falantes no nosso país que usam estas formas de fala e às vezes escrita. Se aparecer esta escrita, nós vamos ter que avaliar se esse falante possui uma inadequação social econômica ou social por escolaridade. Certo, queridos? Próximo, vamos lá. Temos também a variação histórica. Você já pegou um livro e começou a ler este livro e se deparou com palavras que não fazem parte do seu vocabulário atual? Você lembra que no início deste vídeo eu falei para vocês, nós temos uma língua dinâmica. Então, dentro da nossa língua, nós temos a variação histórica. Por que ela existe? Por que ela tem que ser estudada? Porque ela está no seu livro com uma edição anterior, né? Você tem um livro ali antigo ou até mesmo um livro onde não houve ainda uma correção ortográfica de algumas palavras, como acentuação, a própria escrita. Aqui nós temos aquele período em que você tinha uma escrita realizada por causa dos fatores geográficos, por causa das colonizações. Então, nós vamos pegar o exemplo dessa palavra farmácia. A palavra farmácia, ela vem de um contexto histórico de colonização inglesa, né, da época das colonizações inglesas, que eu digo quando os ingleses vieram para o nosso país, os franceses. Mas o que a gente recebe? O vocabulário deles, nós ainda tínhamos esse H, esse PH. Por quê? Porque é óbvio, se você pegar algumas palavras em inglês, você vai descobrir que muitas têm esse PH com o som de F, ok? E chegou para nós assim. Aí, com o passar do tempo, né, de acordo com a variação histórica, essa palavra sofreu uma variação. Ela passou a ser grafada, escrita com F. Por que isso? Porque nós adquirimos o nosso próprio alfabeto, nossa própria fonética, e então caiu em desuso, não temos mais, né? O desuso, não fazemos mais uso disso, dessa palavra. Porém, se você encontrar alguns livros
com edições de 1940, 1960, 70, você ainda vai encontrar uma palavra grafada desta forma. E o nome disso, você vai encontrar a variação histórica. Outro exemplo que eu coloquei no texto, né, como exemplo, você. Hoje nós usamos você, mas antes era vossa mercê, vós mercê, e hoje, né, você encontra no meio eletrônico como VC. Observe como essa palavra sofreu variações ao longo da história. Isso é a variação histórica, ok? Vamos para o próximo. A variação situacional. Essa variação, ela precisa de muita atenção da sua parte, porque ela está muito aplicada à nossa vida. Nós usamos as variações situacionais, né, de acordo com o nosso contexto, de acordo com a nossa situação cotidiana, de acordo com as pessoas com quem eu estou conversando. Então, eu tenho aqui que observar o meu ambiente. Eu sempre trabalho com essa palavra com vocês porque eu acho que fica fácil, né? Meu ambiente comunicativo, minha situação comunicativa, ela é utilizada formal ou informal. Há momentos em que eu preciso utilizar a formalidade na escrita, na fala, lembrando que nós temos que sempre perceber a oralidade e a escrita. A oralidade é o que eu estou fazendo com vocês agora. Eu estou falando. Oralidade é a fala. E essa minha oralidade, ela veio marcada para vocês com a escrita. Olhem aqui que interessante, né? Eu falo para vocês e em seguida eu tenho o meu texto. Aqui eu tenho a escrita. Então, eu vou falar, né, falando as variações, então vou ler, vamos para a escrita. São variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que decorre o processo comunicativo. Eu acabei de fazer a leitura da minha escrita e vou fazer a oralidade. Então, a variação situacional, ela muda de acordo com o contexto ou com a situação em que eu estou inserido. E como ela muda? Ela pode ser feita de maneira formal ou informal, certo? Vamos entender esse processo. Na linguagem informal, voltando para você entender. Professor, então estou estudando variações situacionais. Dentro das variações situacionais, eu tenho a linguagem informal. O que é isso? Ela é considerada menos prestigiada e culta de acordo com a norma padrão. Lembra da dona Norma, que eu sempre brinco com vocês? A dona Norma, então, ela considera esta linguagem informal. Por quê? Porque ela é usada quando há familiaridade entre os interlocutores. Ai, professora, o que são interlocutores? Pessoas que estão conversando entre si. O locutor, interlocutor, dentro da comunicação. E também, né, em situações descontraídas. Então, aqui, a linguagem informal, ela é marcada pela descontração, pela familiaridade entre as pessoas, entre os falantes. Observem. Fala, garoto, beleza? Rola um cinema hoje? Cadê Pedro? Você viu ele? Olha esse C. Se você perceber, aqui esse C, né, você vai para a norma padrão, inadequado. Mas você vem para a linguagem informal, considerado uma linguagem informal. Então é isso, tá? Dentro da nossa variedade situacional, nós temos uma linguagem chamada linguagem informal, esta aqui. E depois dessa nós temos a outra, né? Se nós temos a informal para as familiaridade, para as situações de descontração, eu vou ter agora a linguagem formal. A linguagem formal, ela é considerada mais prestigiada e culta. A dona Norma adora essa aqui. Ela é usada quando não há familiaridade entre os instrutores da comunicação ou em situações que requerem maior seriedade. Então, aqui nós vamos abrir um parênteses. Eu sempre digo para vocês que eu sou a professora da sala de aula. Eu estou ministrando aula para vocês, mas nada impede que em outro contexto nós tenhamos intimidade e informalidade.
Mas durante o processo educativo, durante as nossas aulas, no momento de ensino, a professora tem que ser formal, ela tem que cuidar com as falas, eu preciso perceber se eu estou falando corretamente, eu preciso perceber se eu estou sendo clara, evitar termos, né, como gírias. Por quê? Porque é uma aula. Então aqui eu tenho a linguagem formal, ok? É uma situação em que requer maior seriedade. É só eu lembrar para vocês, lembrar, né, com vocês e para vocês das apresentações de trabalho. Quando eu estou apresentando um trabalho, eu vou usar essa linguagem, a linguagem formal. Quando eu estou dando respostas na minha prova, na minha avaliação, eu vou usar a minha linguagem formal, certo? Por quê? Porque ela é clara e fácil de entendimento, tanto para o leitor quanto para o meu ouvinte. Então, vejam, se aqui eu tenho fala garoto, beleza? Na informal, na formal eu tenho bom dia, tudo bem com você? Perceberam a diferença? Voltando na informal. Rola um cinema hoje? Na formal, querem ir ao cinema hoje? Tá? Na informal, cadê Pedro? Você viu ele? Na formal, onde está Pedro? Você viu? Ok? Então aqui eu acredito que você percebeu a diferença existente entre as variações entre a variação linguagem informal para a linguagem formal, que compreende a variação situacional da língua, ok? Então vamos continuar. Nós temos a variação profissional, tá? Agora já estamos em outra variação. Ela é marcada pelas gírias, pelos jargões, pelo linguajar característico de algumas categorias. São jargões, professora, vocês lembram da aula quando eu falei sobre o briefing, que é um jargão que veio para nós importado, né? E ele chegou até as campanhas publicitárias. Então, é muito utilizado neste meio, passou a ser um jargão. Qualquer pessoa que trabalha na área de publicidade, propaganda, ele conhece muito bem esse termo briefing, que quer dizer reunião, né? A troca de ideias. Vamos fazer um briefing. Depois eu tenho no campo do direito, palavras próprias desta área, também no campo da medicina. E eu trouxe um exemplo para vocês, então, da variedade profissional. O médico ele vai dizer o seguinte: é necessário fazer uma incisão, é necessário que fazermos uma pequena incisão, uma leve incisão. Afinal de contas, o que vem a ser incisão? Na medicina isso está muito claro, mas para nós, né, nós vamos entender que a incisão será um corte na pele, né, no caso. Outro exemplo que eu digo para vocês é o médico, você vai usar na variedade profissional. O médico fará uma sutura. Sutura? O que é isso? O médico dará pontos, né, no corte, ok? Continuaremos então agora para a variedade faixa etária. Na faixa etária, você vai ter então os participantes de uma comunicação serão divididos de acordo com a sua idade. Etária quer dizer idade. Então eu vou encontrar o meu avô, que vai ter um vocabulário dele. Algumas palavras que ele fala, que você fala assim, o que é isso? O que significa isso? Por que você desconhece? Porque você está em uma outra faixa etária, tá? A geração, né, ela muda de acordo com a sua fala, com a roupa. Então, em cada um, né, você vai encontrar palavras, termos que se referem a essa geração. Então, o seu avô, às vezes até o seu pai, utilizam palavras, termos desconhecidos por você, ok? Professor, isso não é histórico? Não é histórico, isso é etário, ok? Fechamos então aqui o nosso estudo sobre as variações linguísticas. Eu espero que você tenha recapitulado, você tenha tarefas no seu livro, você tem bastante conteúdo no livro para você dar uma consultar. E também você tem aqui nos slides bastante definições sobre cada uma delas.
Vamos agora recapitular, revisar o nosso conteúdo, né? Recursos linguísticos. O que são isso? Quando você está conversando, você faz uso de palavras. E essa é óbvio, né, professora? E essas palavras você acaba utilizando em contextos diferentes e às vezes você observa sons parecidos, escritas muito parecidas. Então, nós vamos trabalhar com os recursos linguísticos e entender como eles acontecem dentro do nosso texto. Nós vemos que existem os homônimos e os parônimos, que são os nossos recursos linguísticos, ok? Então, o que são recursos linguísticos? Homônimos e parônimos. A idade dos participantes da comunicação não é um dado, tá? Mas a partir dela a gente pode fazer escolhas linguísticas diferentes. Isso é visível, né? Então, no vocabulário entre um e outro. Vamos lá. Parônimos, então homônimos, homógrafos. Então, existem palavras, queridos, tá? Lembrando dos recursos linguísticos, existem palavras que elas são iguais na escrita e às vezes iguais no som. Neste momento, você vai trabalhar com as palavras que têm a mesma grafia ou a mesma escrita. Então, aqui eu tenho almoço, né? Eu vou agora para o meu almoço. Almoço aqui é substantivo. Percebam, almoço. A minha mãe fez o almoço. É o nome que eu dou para aquela ação, né? Para aquela ação não, para o que a minha mãe fez. Então eu dou um nome para aquele evento lá. O almoço é substantivo. Agora eu quero dizer assim, eu almoço com os meus amigos na escola. Vejam, a palavra almoço foi o nome que eu dei para o que a minha mãe fez para a refeição. E almoço passou a ser a ação de almoçar. Então, eu tenho aqui uma palavra que tem a mesma grafia, mas eu tenho significados diferentes. Como é que é o nome disso? Homógrafos. Colher. Colher é aquele objeto que você usa para almoçar, né? É um talher. Esse colher aqui é substantivo. E eu venho para o verbo colher. Olha a sonoridade diferente. Então, grafias iguais, sonoridades diferentes. Como é que é o nome disso? Homógrafos. Homônimos, homógrafos. Ok? Próximo. Homônimos, homófonos. Som igual, escrita diferente, tá? Então, agora a gente não vai trabalhar mais com a grafia igual, a gente vai trabalhar com o som igual. Então, são palavras iguais na pronúncia, mas a escrita, a grafia é diferente. Acender. Então, você vai acender uma fogueira. Atear fogo, tá? Olha, você vai ascender. O meu pai, ele vai ascender a um cargo na empresa. Meu pai vai subir de cargo. Então, eu tenho aqui os homônimos homógrafos. Observem a minha fala: acender uma fogueira, ascender a um cargo. Vocês observaram que o som é igual, mas o significado é diferente. Nesse caso, eu tenho homônimos homófonos, certo? Vamos para os homônimos perfeitos. O que é isso? Agora a gente vai juntar os dois. A grafia, a escrita e o som são idênticos. Cedo. Ele cedeu. Ele cedeu ao acordo. Eu cedo ao acordo. Verbo ceder. E aqui o advérbio que nós estamos estudando, né? Cedo. Ele acordou cedo. Som igual, gente. Eu cedo ao acordo. Eu acordo cedo. Mesmo som, mesma escrita. O que é isso? Homônimos perfeitos, certo? Caminho. Você vai por este caminho? Nome que eu dou para aquele, né? Estrada, caminho. E eu caminho muito rápido. Estou caminhando. Verbo caminhar. Então eu tenho caminho, caminho. Som igual, escrita igual, homônimos perfeitos. Livre, né? Aqui eu tenho livre de adjetivo, né? E tenho livre do verbo livrar. Eu
Eu quero que eu não vejo a hora de eu me ver livre deste assunto. Ó, aquele homem é um homem livre. Entenderam, queridos? Estes são os homônimos perfeitos. Espero que você tenha entendido, ok? E a gente tem então agora os parônimos. Se nós temos lá as palavras iguais, escrita igual, som igual, nós vamos para os parônimos. O que são parônimos? Os parônimos são palavras semelhantes na grafia e som. Agora você não tem mais igual, tá? Agora você tem semelhança. Semelhança. Gravem bem os parônimos como semelhantes. Inclusive, né, nós fizemos várias atividades falando sobre tráfego, tráfico, vocês lembram disso? Flagrante, fragrante, tá? Então a gente agora tem que tomar muito cuidado na oralidade na hora de falar essa palavra, porque o som, né, este som, ele precisa ser muito acentuado e a grafia tem que ser muito cuidada, muita mordomia na grafia dessas palavras, para que o seu leitor, interlocutor, possa compreender a sua mensagem. Então, constatemos alguns casos, né? Flagrante. O ladrão foi pego em flagrante, foi pego em evidência, no ato. Agora, fragrante. Ele possui uma ótima fragrância. Aquele cheiro é muito fragrante, muito perfumado. Então, a gente tem aqui, né, duas palavras com os sons semelhantes e grafia semelhante, mas o significado totalmente diferente. E tráfego, né? Meu pai, ele pegou muito tráfego até a escola. Meu pai conheceu não, né, gente? O meu pai ouviu uma reportagem, leu uma reportagem falando sobre o tráfico, tá? Que é o comércio ilícito. Então, aqui nós temos os parônimos, ok? Queridos, então voltando aqui, tá? Nós trabalhamos com os recursos linguísticos. Recursos linguísticos são, então, homônimos e parônimos, ok? Os homônimos podem ser homógrafos, os homônimos podem ser homófonos, os homônimos podem ser perfeitos. E aí nós vemos e lemos aqui os parônimos, por último, que são palavras que possuem grafia e som semelhantes, mas significados totalmente diferentes, certo? Nosso próximo conteúdo para revisarmos será o advérbio. Os advérbios nós estudamos recentemente, temos bastante conteúdo sobre eles, então vou dar uma passada com vocês breve sobre os advérbios, tá? Então, os advérbios são palavras que indicam circunstâncias. E aqui eu coloquei para vocês, né, alguns exemplos de frases. Sempre. Sempre é um advérbio de tempo. Uma frase, eu sempre entrego as minhas tarefas no prazo. Então, aqui eu tenho sempre. Percebam que ele é uma palavra colocada como acessório, é um termo acessório, eu coloco se eu quiser e sentir necessidade. É importante você utilizá-lo para esclarecer o quanto mais esse conteúdo para o seu leitor e interlocutor. Então, vamos caminhar por eles. Sempre, advérbio de tempo. Eu sempre entrego as minhas tarefas no prazo. Bem, advérbio de modo. Eu estou como bem. Então, aqui eu tenho um advérbio de modo. Mais, intensidade. O professor enviou tarefas. O professor enviou mais tarefas. E esse mais intensificou a quantidade de tarefas enviadas pelo professor. Continuando, esse aqui ficou um pouco menor, eu espero que você consiga visualizar. Talvez é o nosso advérbio de dúvida. Talvez eu assista a aula de português. Talvez eu assista a aula de matemática. Então, eu estou em dúvida, eu tenho talvez marcando esta minha dúvida. Ok? Não, meu advérbio agora vem para negação. Vou negar. Eu não encontrei o meu livro. Tá? Então, veja que o não, ele está aqui como negação. Meu advérbio de afirmação, com certeza. Professora, 2, lembrem-se das locuções adverbiais. Você tem uma aula onde eu explico para vocês que as locuções podem ser,
que o advérbio pode ser uma palavra, como talvez, como não, mas também pode ser uma locução adverbial, quando eu tenho duas palavrinhas indicando uma circunstância. Então, com certeza, certamente é a afirmação. Com certeza, eu enviei os meus trabalhos, ok? E aqui nós temos então o nosso último advérbio, que é o advérbio de lugar. Aqui. Acabei de usá-lo na minha oralidade, você pode ter percebido. Eu moro aqui neste bairro. Eu moro neste bairro. Eu moro aqui neste bairro. Onde está a caneta? A caneta está aqui, ao meu lado. Então, eu estou localizando um objeto, localizando um lugar, certo? Então, vamos só voltar um pouquinho para você rever o que nós estudamos como aula de revisão, né? Vou notar para vocês. Nós vimos as variações linguísticas, certo? As variações linguísticas. Então, gostaria que você estudasse todas as variações. E depois nós vamos para das variações, nós estudamos os recursos linguísticos, que são os homônimos, parônimos, tá? Aqui, ó, certo? Depois dos homônimos, nós estudamos, por último, os advérbios. Eu espero que vocês estudem esses 3 conteúdos, consultem o seu livro didático, façam as tarefas propostas no PDA, né, no seu livro, nas tarefas, revisem o seu caderno e você então terá muito sucesso em tudo aquilo que você fizer. Se você conseguir, faça exercícios, faça as revisões, né? E a professora estará enviando então um gabarito para vocês de todas as tarefas que foram propostas, para que você tenha bastante sucesso no seu processo de estudo, tá? Um grande abraço e é isso. Um beijo.